Segundo Samuel, capítulo 15, nós vamos ler o versículo de número 31. Diz assim: Então fizeram saber a Davi, dizendo: Também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 31, diz assim: Então fizeram saber a Davi, dizendo: Também Aitofel está entre os que se conjuntaram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. No versículo 17 diz assim: Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E no versículo 16 diz assim: Saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardar a casa. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o tempo perfeito de Deus. Há caminhos, irmãos, de Deus, o caminho de Deus é sempre perfeito. Nós erramos, nós pecamos. Sobre esse testemunho que eu acabei de contar, como se deu a minha conversão, claro que resumi muito, é uma história muito linda. Levou aí um bom tempo para isso acontecer, ainda hoje, ainda acontece muita coisa dentro da minha conversão ainda. Às vezes a gente pensa assim: Senhor, por que portas se fecharam? Por que o Senhor está tomando esse direcionamento na minha vida? Irmãos, eu tenho dito aqui, pelo Espírito Santo de Deus, interpretado dentro da palavra, o que eu vou dizer aqui para os irmãos. As nossas provas, todas elas, desde que eu e você vivemos biblicamente, é agenda de Deus. Desde que eu e você recebemos o selo do Espírito, que é a palavra de Deus em nós, é agenda de Deus. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é um escudo para todos os que nele confiam. Palavras de Davi no Salmos 18, no versículo 30. Se o caminho de Deus é perfeito, se nós estamos selados com a palavra de Deus em nós, tudo o que acontecer em nossa vida é caminho do Senhor, simples assim. É caminho do Senhor, são planos de Deus. O que Deus fez em minha vida, como acabei de contar, portas que foram fechadas, porque eu estava buscando, irmãos, conhecer o verdadeiro Deus, o Deus bíblico, não o Deus evangélico, o Deus gospel, o Deus que está dentro de uma instituição, amarrado ali naquele pedacinho, naquele cercadinho, um Deus exclusivista. Não. Quando nós, irmãos, porque até para conhecer a Deus não é a nossa vontade, porque o seu e o meu coração não procura o Senhor. É Deus que, pela sua graça, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos e também prepara o nosso coração para receber o evangelho que é ministrado. É Deus que faz isso, assim como Lázaro estava morto. Lázaro estava 4 dias numa sepultura e a Bíblia diz que ele cheirava mal. Era nós. Lázaro estava atado com faixas. Lázaro estava amarrado com ataduras. Penso que naquela época, assim como hoje, sua boca estava tampada, amarrado, irmãos, amarrado com faixas, os ouvidos, irmãos, assim como hoje. Assim estava nós. Aquela mensagem que João nos conta em João 11, aquele Lázaro era meu e você. E quando Jesus se aproxima de nós, a Bíblia diz que quando Jesus se aproximou de Lázaro, ele chorou por ver a incredulidade que estava no coração daquele povo e também por ver o salário do nosso pecado, que é a doença, a morte, os problemas, os levantes, o salário do nosso pecado, juízo de Deus. Nós estávamos assim. Então, até para ouvir a palavra de Deus é graça.
favor imerecido. Nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos estar aqui para ouvir a palavra do Senhor. Por quê? Porque diante da circunstância nós pecamos, nós erramos, nós negamos o Senhor. Mas não agimos como Judas. Judas, quando ele faz o que fez, negociou o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, Judas não se arrepende, ele chora de remorso. Ele então deu cabo à sua vida, porque o remorso não leva a pessoa a arrependimento. O remorso não faz a pessoa reconhecer aquilo que fez. Não. Ele chora porque ele sente culpado. E sente culpado, ele não consegue se arrepender, ele não se lança envergonhado. Mas ele chora de remorso e não tem arrependimento no coração. Ele não fica ali com dó, com pena. O Judas, ele chorou porque ele teve pena do Senhor Jesus e viu o que ele fez. Ele não se arrepende. Pedro é diferente. Pedro também negou, exatamente como Judas, porque quem nega também trai. Aquele que conhece e diz que não conhece está traindo a confiança do outro. Só que Pedro chorou por arrependimento. E Pedro chorando por arrependimento é graça de Deus. É graça do Senhor. Quando Caim cai diante de Abel, lá em Gênesis 4, o Senhor disse a Abel: "Oh Abel, louvado seja o nome santo do Senhor, arrepende-se." Aliás, Caim, arrepende-se. Caim, você está com a cara feia, a sua cara foi deformada, ou seja, o pecado faz isso em nós. Oh Caim, olha para você, Caim, se arrepende. Mas o Caim não. Ele não se arrepende. Oh Caim, por que você está com essa cara carrancuda? Por que você está com essa cara feia? Leia lá Gênesis 4:7. E ele não responde. E o Senhor fala: "Ô Caim, se você fizer o que é certo, Caim, eu vou aceitar a tua oferta." Primeiro Deus vê a nossa vida, para depois a nossa oferta. Primeiro Deus olha para mim, para depois aquilo que eu ofertei. E não é com dinheiro, é com louvor. É como eu vou diante do Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Então o Senhor preparou um caminho para mim e para você, mas somos nós que desviamos dele. Nós preferimos o lugar mais fácil. Então, esta mensagem que nós lemos aqui, irmãos, trata de uma traição. Trata de alguém que antes era amigo, mas traiu o amigo. Vejamos. Quando nós olhamos para essa mensagem que nós acabamos de ler, eu quero usar somente o versículo 31. Esse texto hoje, então, nos leva a um momento de crise de Davi. Davi assumiu agora o reinado em Israel. Ele está no lugar do rei, então, até então, Saul, seu sogro. Sofreu muito. Davi ficou 10 anos fugindo de Saul. Um homem, um rei insano, sogro de Davi. Aqui uma discussão entre sogro e genro. Não se entendia. Por uma música, eles se desentenderam. Por uma música que os irmãos ali de Israel cantavam e louvavam o Senhor. Saul matou os seus milhares. Davi matou os seus 10.000 milhares. Saul matou os seus milhares. Davi matou os seus 10.000 milhares. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. E aquilo criou uma inveja. E agora Saul começa a perseguir Davi, seu genro, de todo lugar. Fez do seu programa de governo a primeira desenvoltura do seu planejamento, caçar e matar o seu genro, Davi. Então o tempo passa. Saul agora morre, Davi, ele toma posse, mas Davi peca diante do Senhor, né? Aitofel aqui, se eu não me engano, é avô de Batseba, e ele era o conselheiro de Davi. E ele pecou, irmãos, diante do Senhor. Ele armou, todos nós sabemos, uma emboscada, armou um conluio ali, e Urias, o esposo de Batseba, foi até este encontro, esta guerra, e perdeu a vida. Na linha de batalha, como comandante, ele não tinha preparos. Davi fez tudo certinho para tomar. Por quê? Porque Batseba já estava gestante, já estava grávida do primeiro filho, o filho do adultério. E Deus não permitiu e cobrou Davi. O filho então morreu no ventre de Batseba. Depois veio Salomão.
Irmãos, e Davi tentando esconder isso, mas Deus tomou, irmãos, o profeta Natã e revelou o pecado de Davi. E por isso Deus deu um juízo a ele, irmãos. Davi ficou conhecido naquelas regiões, no mundo atual daquela época, em todo o mundo, mas não conseguiu salvar sua família. E como condenação e juízo de Deus, Deus disse que a espada não sairia de dentro da tua casa, ou seja, as mãos de Davi seriam sujadas de sangue por toda a sua existência. E ele tinha um sonho: construir ou reconstruir o templo do Senhor. Deus não permitiu, porque as mãos de Davi estavam sujas demais. Mesmo assim, Davi tinha um coração quebrantado diante do Senhor. Ele era um homem humilde, o seu coração era sincero diante do Senhor. Ele confessava seus pecados. Os mais lindos poemas no livro de Salmo mostram muito bem quem era Davi. Por isso ele foi chamado segundo o coração de Deus. Sabe, irmãos, o homem de coração quebrantado, ele tem intimidade com o Senhor. O homem de coração quebrantado, ele tem reverência diante de Deus. O homem de coração quebrantado, ele se lança aos pés do Senhor. O homem de coração quebrantado, ele confessa os seus pecados e vê o quão miserável ele é, o quão miserável, o quão ele depende da presença do Senhor, o quão ele depende da graça e das infinitas misericórdias do Senhor. Que sejamos aquebrantados aqui pela palavra, que sejamos aquebrantados aqui, que Deus venha pelo teu Espírito moer o nosso coração, quebrar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Eu não sei como você veio aqui esta noite, mas a minha oração é para que o seu coração seja quebrantado esta noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E então, irmãos, essa história agora segue. Davi tem um filho por nome de Absalão, um homem que quer tomar o trono do pai a qualquer custo, um homem agora sangue do sangue, quer agora tomar o trono do pai. E ele começa a gerar uma ameaça e começa a corromper os amigos que ali estavam, as pessoas que estavam com Davi, dentre eles Aitofel, avô de Batseba. O tempo, então, irmãos, que nós vemos esse acontecimento, o texto agora é o seu filho Absalão, filho de Davi. Irmãos, então, se levantou contra ele. E agora o pai, Davi, o rei de Israel, é forçado a fugir de Jerusalém para não tirar a vida do filho, para não matar o filho. Ele então agora é obrigado a sair de Jerusalém. E para piorar, o seu conselheiro de confiança, Aitofel, traiu e passou a apoiar o inimigo aqui o próprio filho. Humanamente falando, tudo estava perdido. Mas foi neste cenário de desespero que Davi experimentou o tempo perfeito de Deus. Irmãos e irmãs que aqui estão esta noite, seu maior inimigo não é o outro, nosso maior inimigo não é o outro, não é o mundo e não é o diabo. O maior inimigo mora dentro de nós. O maior inimigo é aquele que penteou o cabelo hoje para vir para o culto. O maior inimigo é aquele e aquela que você olhou no espelho hoje pela manhã, se arrumando para sair de casa para o trabalho, ou talvez agora à noite, quando você foi pentear os cabelos para descansar. Esse é o nosso maior inimigo, eu e você. O maior inimigo não é o outro, é nós, irmãos. Louvado seja Deus. E então, quando se levantou esse inimigo contra Davi, irmãos, ele agora olhou para os planos do Senhor, e os planos do Senhor para Davi foram perfeitos. Quando nós olhamos para o versículo 31, irmãos, de 15, diz assim: então fizeram saber a Davi, dizendo, também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que Davi disse, Davi vai fazer uma oração aqui, ó. Davi vai orar. Escutemos a oração que Davi fez diante a perseguição. Ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. Em outras palavras, está dizendo: Senhor, tu és um Deus sábio, tu és um Deus altíssimo, tu és um Deus que sonda os corações, tu és um Deus que prescruta pensamentos, tu és um Deus que está na sala do juiz, tu és um Deus que está na sala do advogado.
Tu és um Deus que está na sala do governo. Tu és um Deus que está na sala do promotor. Tu és um Deus que está na sala da presidência. Eu não posso ver, eu não posso saber, eu não posso ouvir, também não posso falar, mas Tu és um Deus que prescruta, Tu és um Deus que sonda, que não seja feita a vontade deles, porque o Senhor dá, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor, dá vista àquele que não pode ver, dá inteligência àquele que não tem, confunda a sabedoria daquele homem e seja feita a sua vontade, louvado seja o nome santo do Senhor. Em outras palavras, se o Senhor tiver algo maravilhoso, porque eu sei que o Senhor tem, atravesse os planos daquele homem, atravesse naqueles planos que vão me derrubar, que vão tirar aquilo que Deus deu sobre a minha vida, a permissão sua sobre a minha vida, e o teu governo esteja sobre este lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Será que nós estamos indo assim diante do Senhor? Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor que conhece todas as coisas, dê loucura àquele pensamento, e que o teu plano esteja sobre a nossa vida, que funcione o teu governo sobre nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Davi estava pedindo que Deus governasse. Irmãos, a pior coisa para o homem é ele confiar em si mesmo. A Bíblia diz isso. Maldito é o homem que confia no homem. Ele não está colocando eu contra o irmão. A Bíblia não foi feita para isso, colocar um contra o outro. Está dizendo assim, maldito é o homem que confia em si mesmo. Porque o tempo do homem é diferente, os planos do homem dão errado, os caminhos dos homens são tortuosos, os pensamentos dos homens são limitados, a força do homem é limitada, a vida do homem chega a um fim, mas o do Senhor não. Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, os planos do Senhor é perfeito, o desígnio do Senhor é maravilhoso, os caminhos do Senhor são retos, a justiça de Deus é santa, o amor de Deus é maravilhoso, a graça de Deus é maravilhosa, a misericórdia de Deus é infinita. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os planos de Deus são perfeitos, a vontade do Senhor é justa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei se você está agindo de acordo a seu pensamento, a sua decisão. A oração no momento da crise precisa ser elevada ao trono do Senhor desta maneira: Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Age sobre a minha vida, ó Senhor. Peço-te que transforme em loucura o conselho de Aitofel, que ele possa se envergonhar dos seus planos, aquilo que ele está desejando fazer, que venha cair por terra. E esta oração curta e direta nos ensina algo poderoso, irmãos. Quando a tempestade vem, a primeira atitude deve-se buscar a Deus. Senhor, eu tenho uma causa nas tuas mãos, seja feita a sua vontade. E nós calamos a boca. Quando nós menos percebemos, não funcionou não, não foi do jeito que a gente quis não, então aconteceu algo. Por quê? Deus trabalha em silêncio, o homem machuca, fere, nossas palavras dão errado. Quantos que aqui estão esta noite que estão agindo assim? Louvado seja Deus, tuas palavras só está ferindo, está atrapalhando, a nossa mão atrapalha, nós atrapalhamos os planos do Senhor, mas quando vamos aos pés do Senhor: Senhor, a minha causa está nas tuas mãos, operando Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome santo do Senhor. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Só entregamos nas mãos do Senhor. E quando nós percebemos, Deus já agiu, Deus já fez isso, Deus faz aquilo. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que você está aguardando, mas se você tem agido até hoje, tem dado errado, pare, em nome de Jesus, vá aos pés do Senhor. Senhor, está nas tuas mãos, seja feita sua vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esther fez isso. Esther, irmãos, nos 10 capítulos de Esther, não tem sequer uma palavra escrita Deus. Deus está agindo literalmente em silêncio. O silêncio do Senhor, irmãos, é ensurdecedor, mas é a melhor resposta que eu e você, a maior consolação de Deus para nós, porque quando Deus está agindo, Ele também pode agir em silêncio, irmãos.
Ele age em silêncio também, para confundir a mim e a você. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, muitas vezes, nós tentamos resolver tudo sozinho, e só oramos quando não há mais saída. Não, se ora no início, no meio, no fim, antes. Nós precisamos estar literalmente em uma vida de oração, nos pés do Senhor, vigilantes. Seja feita a sua vontade, Senhor. Quando eu sair por aquela porta, que seja o teu governo, teu domínio, tua justiça, tua vontade, não a minha, no teu tempo e não no meu. Teu querer, teu desígnio, tua vontade, tuas promessas, teu caminho sobre a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. O tempo de Deus perfeito começa a se manifestar quando entregamos o problema a Ele de imediato. Não esperamos, irmãos. E ajuda, ela chega no momento certo. Versículo 32. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e sobre a cabeça. Versículo 33 e 36 disse Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. E então, eis que ali também, com eles 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão de Deus, aviso, mandareis de todas as coisas que ouvi de Uzai, pois o amigo de Davi veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Ou seja, louvado seja o nome santo do Senhor. Davi entendeu que Uzai era a resposta direta à sua oração, e ele não perdeu tempo. Louvado seja Deus. Deu a Uzai instruções estratégicas, o enviou de volta a Jerusalém como um agente para frustrar Aitofel. Aqui Uzai, irmãos, era um conselheiro arqueiro, ou seja, antecipou, irmãos, a luta. Uzai foi diante de Davi, antecipou a luta, antecipou a guerra, e Deus deu vitórias a eles. Uzai aceitou coragem para cumprir a missão. Versículo 37, Uzai, pois amigo de Davi, veio para a cidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Absalão entrou em Jerusalém. Davi, então, irmãos, com sabedoria, abraçou o amigo Uzai e diz: louvado seja Deus, Deus me enviou você, tome posse. Louvado seja Deus. Uzai não hesitou, ele arriscou a sua própria vida para que permanecesse leal ao rei. Quando nós entregamos a nossa luta nas mãos do Senhor, os desafios nas mãos do Senhor, as nossas preocupações, Deus prepara pessoas de canal de bênção na nossa vida, de sua graça, nos dá força, os limites são ampliados. Louvado seja o nome santo do Senhor. As nossas forças são ampliadas, bendito seja Deus. Então, quando Deus nos chama para agir, precisamos obedecer prontamente, mesmo que isso envolva riscos. Mas cremos no Senhor, cremos na palavra de Deus, não temos medo. Não vivemos por confirmações, nem por sinais. O plano de Aitofel, humanamente perfeito, teria levado Davi à queda, à derrota. Mas o amigo de Davi, Uzai, estava preparado, usado por Deus, apresentou uma alternativa que deu tempo de Davi reorganizar as tropas, Davi ajeitar as situações. E o resultado? Aitofel se desesperou e então voltou para casa. Infelizmente, tirou sua própria vida, envergonhado. Ninguém se anima nisso, irmãos. Não tenha prazer na morte deles, não. Não, nem o próprio Deus tem prazer na morte do ímpio. Não devemos ter prazer, irmãos. Tem gente que celebra isso, mas quando Deus está no controle, até os planos mais bem elaborados contra nós podem ser desfeitos. Oração é um ponto de partida. E Deus responde. Quando nós oramos, experimentamos o plano perfeito do Senhor. Quando buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós esperamos, porque Deus sabe agir no momento certo. Aqui o homem tentou trair o irmão. Ele saiu, negou o amigo. Ele usurpou da amizade e traiu o amigo. Quantos que vivem desta maneira, irmãos? Quantos que hoje vivem tentando puxar o tapete do outro?
Se você está aqui passando por exatamente isso, vá aos pés do Senhor. Quantos que estão agindo escondido, às escondidas? Se você está passando por isso e tem esse problema na tua vida hoje, vá aos pés do Senhor e fala: Senhor, seja feita a sua vontade. Eu não vou discutir, eu não vou brigar, eu não vou armar ciladas, porque quem arma cilada é o diabo, quem arma ciladas é o inimigo, quem arma armadilhas é Satanás. Eu não vou fazer isso. Eu vou entregar nas mãos do Senhor. Confunda os planos do diabo e exalta o teu nome sobre minha vida. Glorifica o teu nome em minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. O tempo de Deus nunca falha. Ele sempre chega na hora certa, como esta noite. Nem antes, nem depois. É aqui e agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Descansa o seu coração. Se há tormentas na tua casa, não revide. Se há discussão com os filhos, a família, teu problema não é com eles. O problema não é o outro. É você e eu, que temos o Espírito Santo de Deus, que agora em nós precisa ser gerado evidências da salvação em nós, que são os frutos do Espírito: temperança, mansidão, misericórdia, paciência. Precisamos ser doutrinados pela palavra. É o Espírito Santo de Deus que gera frutos de salvação em nós, atributos de alguém que é salvo, evidências que você está em Jesus. Cuidado o que falamos, da maneira que nós agimos. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para que eu e você dessemos testemunho de nós, não, mas que eu e você fôssemos testemunhas dele nesta terra. Jesus está falando com você e eu essa noite, que sejamos testemunhas fiéis de Cristo, não pedra de tropeço, mas canal de bênção. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.